Fala pessoal, bom com vocês? A gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Spot. Segredo na Floresta é superestimado? Sim e não, pra mim. Mas vamos ver exatamente alguns argumentos disso, se é ou não. É isso aí, eu tô sem o que falar. Vambora. Ok. Como Hum, que eu falo sobre uma temporada tão amada quanto essa? Eu acho que já tá meio óbvio que esse sim, vídeo vai ser um pouco maior do que o último. sim, Primeiramente porque essa temporada é muito maior do que a última. Mas com não é só certeza. isso. Eu também tenho muito mais coisa pra falar sobre O Segredo na Floresta. Mas a Uh, pergunta é: o que vale a pena eu dizer? Quase tudo sobre essa temporada já foi dito antes. Que ela é uma das melhores de Ordem Paranormal, que a equipe é incrível, que o Chris é engraçado, que o cacetinho do Letícia é uma delícia, etc. Eu não sei se eu tenho muita coisa pra adicionar nessa. a atuação, a investigações, comunicação entre os personagens. Tem Discussão, umas coisas pra se falar assim. mas eu vou tentar meu melhor. O Segredo na Floresta é de longe uma das temporadas mais adoradas de todo o fandom. E é compreensível. Comparando ela com a primeira temporada, dá pra você ver um imenso pulo de qualidade entre as Sim, duas. Essa temporada foi considerada por muito tempo a melhor temporada de Ordem Paranormal. Mas com o tempo também vem mudança. sim. Recentemente, tem uma grande quantidade de pessoas questionando essa opinião de que o SNF é a melhor temporada. Grande parte dessas pessoas só fazem isso porque ficaram cansadas de verem os comentários de desconjuração. Ai, achei o Segredo na Floresta melhor. O que francamente é justo. Eu imagino que deve ser muito chato ficar escutando isso toda hora. Mas isso me deixa. Que assim, eu comecei a assistir o Ordem Paranormal pelo Segredo da Floresta, né? Então, eu diria que. Tô com uma pergunta bem interessante na cabeça. O Segredo na Floresta realmente é superestimado? Então eu resolvi fazer a única coisa racional nessa situação e usar o Twitter. O resultado da enquete acabou dando que não, o Segredo na Floresta não é superestimado. Aham. Mas, francamente, eu acho mais interessante o simples fato disso ser tão disputado assim, tendo apenas uma Verdade. diferença de 5% nos votos. Será que essa temporada realmente não é tão boa quanto a gente lembrava? Bem, eu quero responder Será? essa pergunta. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu acho de O Segredo na Floresta, citando todas as melhorias que a gente teve desde a última temporada, o motivo de todo mundo amar tanto essa, e também os defeitos poucos falados desse capítulo tão amado na saga de Ordem Paranormal. É uma boa. Eu assisti o Ordem Paranormal inteiro. Eu assisti. Assim, eu assisti todas as temporadas. E depois eu reassisti a temporada um, o Ordem Paranormal um. Eu reassisti. E reassisti metade da temporada 2, né? Do Segredo da Floresta. Eu assisti todos esses nas lives do Leozinho, tal, que ele quando tinha começado a reagir. Aí eu fui assistindo e tal, eu fui até aproveitando para relembrar algumas coisas, vendo se tá tudo, vendo se era tudo muito bom como eu lembrava e coisas assim. E eu descobri algumas coisinhas aí, vamos me falando conforme o vídeo vai passando. Inclusive, alerta de spoiler de O Segredo na Floresta. Se você ainda não viu essa temporada e quer ver, vai assistir ela inteira e depois vem aqui ver esse vídeo. Daqui a o Segredo da Floresta eu acho que tem 16 episódios, eu acho. 17 episódios. Se for assim nesse caso, calculadora. Todos os episódios têm por volta de 4 horas e meia, então a gente bota aqui 4,5 vezes 16, eu acho, os episódios que tem. 72 horas. Terminei. Ok? Tudo certo? Então vambora. Junte-se a mim e vamos descobrir se O Segredo na Floresta realmente é superestimado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Apenas um mês depois do fim da primeira temporada de Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta começou. E meus amigos, que começo bom! Eu quero Uhum. primeiro falar das múltiplas melhorias técnicas dessa temporada. O Celt dessa vez estava buscando uma experiência muito mais visual, adicionando um mapinha com miniaturas dos personagens e marcadores de pontos de vida e sanidade, para você poder sempre saber onde que o grupo tá e também a condição de cada um deles. É porque, tipo, parece que nesse ponto ele já aceitou que o Ordem Paranormal poderia ser uma série um pouco melhor, um pouco mais bem trabalhada. Porque, tipo, a primeira temporada parecia muito que era tipo um evento que ele marcou de jogar com os amigos dele ali e tal, tipo um mini collab entre os streamers, fez ali e é isso aí.
Então, tipo, o 2 já pareceu muito mais uma série, já tinha mais paradas visuais, mais paradas, tipo assim, as pessoas vendo status de cada personagem, pessoas vendo o que estava acontecendo na tela. Era muito mais sobre os espectadores do que os próprios jogadores. Em geral, essa temporada foi um avanço enorme em termos de produção. Pode parecer bobo comparado com o que a gente tem hoje em dia, mas na época isso aí já era incrível e melhorou a experiência em quase todos os níveis. Alguns chatos podem dizer que ficar dependendo demais em elementos visuais tira a magia da imaginação de um RPG. Mas, francamente, foda-se, eu não ligo. Eu gosto dos bichinhos no mapa, eu acho eles legal. Assim, é mais trabalhoso. Tipo assim, se você quer, vou marcar um RPG com meus amigos aqui, é um trampo enorme você fazer tudo isso e tal, fazer desenho, mesmo que você pegando o desenho pronto pra você fazer um RPG assim, mó trampo pra você fazer e tal. Mas, tipo, sinceramente é melhor do que jogar um RPG sem isso. Jogar um RPG com um mapinha é melhor, porque, tipo assim, você não precisa ficar, sei lá, principalmente o RPG com um sistema igual do Ordem Paranormal, que você precisa de questão de distâncias e paradas assim, você não precisa ficar o tempo inteiro perguntando pra ele assim, putz, será que eu tô perto? Putz, onde é que eu tava? Eu não lembro se eu fui atrás daquela caixa ou se eu fui atrás daquela parede lá. Você não precisa ficar lembrando disso, porque você pode só olhar o mapa e você pensar, e você olha, olha só, então eu tava aqui. E se bem me lembro, se bem não me engano, aí ó, os caras do RPG, se não me engano, tem RPG com mapa assim. Tem RPG que você abre o mapa de uma mesa e você coloca os personagens onde eles estão. Se eu me lembro, tem isso. Mas não é só a experiência visual que mudou. Essa temporada também é a primeira a ter uma trilha sonora completamente original, feita pela talentosíssima Juvi. E deixa eu te falar, eu posso não saber muito sobre música, mas eu conheço uma trilha sonora zica Com quando eu certeza, vejo uma. nossa. Ela pode não ser tão épica ou dramática quanto as próximas temporadas, mas a atmosfera é o verdadeiro foco dessa OST. Ela não foi feita para você ficar ouvindo no seu tempo livre, ela foi mais feita para te preparar para a emoção de cada cena. É uma música muito mais ambiental do que realmente pra você curtir e tal. Apesar de, tipo assim, não é uma música pra você, tipo assim, É algo que você quer curtir uma música, você vai colocar a música do Ordem. Não, mas tipo, se você tá fazendo alguma outra coisa e precisa de uma música ambiente, é perfeito. fica no plano de fundo e talvez você nem preste atenção. Mas, meus amigos, Uhum. os detalhes nessas trilhas não tem igual. Saca só algumas das minhas favoritas. São músicas ótimas também pra você botar, sei lá, tá jogando. Tá seguindo ali, ó. Yo, yo, yo! Rockzão pesado. Ok. A produção dessa temporada pode estar muito melhor. Sim. Mas como eu mencionei no vídeo passado, a qualidade de produção só pode te ajudar até uma certa quantidade. Porque afinal de contas, se você dá uma produção de $1 milhão para um programa merda, ele vai continuar sendo uma merda. É. Tá na hora da gente ver o que realmente faz O Segredo na Floresta ser tão amado assim. E, se você me perguntar qual é o coração de O Segredo na Floresta, É os eu jogadores. diria que são os personagens. Não só os jogadores, mas também os NPCs. Aham. Dá pra gente ver muito bem o quanto o Selbit melhorou na sua habilidade de mestrar desde a última temporada. Exatamente. O mundo que ele constrói em OSNF é um dos cenários mais carismáticos de todo o RPG. Sim, Eu acho incrível como Carpazinha não tem quase nenhuma arte oficial dela, mas eu sinto que eu conheço essa cidade na palma da minha mão. Tipo, é muito viva, sabe? Você sente que o negócio é. Você sente que a cidade é viva por conta da quantidade de detalhes que o Selby te dá sobre cada coisa e tal. O pessoal pergunta, o que que tem dentro do trailer do. Dentro do trailer, como é que é o nome do negócio? Rafael Lanches? Não era Rafael Lanches. Avalanches, eu acho. Caraca, eu não lembro o nome daquela lanchonetezinha. O que tem dentro da lanchonete ali? Aí fala, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Ele consegue muito bem articular e saber o que tem em cada coisa e tal. Ou então ele inventa na hora o que tem em cada coisinha e tal.
E é muito, muito viva o negócio. Só de memória eu consigo mencionar o Gasparzinho Lanches, Bar do Gasparzinho Churrasco Seco, o Lanches. cemitério, a gráfica que o César foi imprimir, a foto do Chris, o hospital, o hotel, etc. É incrível como o Cellbit consegue fazer uma cidade tão pequena parecer tão grande só pelo jeito de interpretar os habitantes dela. E a gente só fica nela metade da temporada inteira, apenas 8 episódios. Os É. outros 8 são passados em Santo Berço, que tem muito das mesmas qualidades de Carpazinha, apesar de eu ter alguns problemas com essa parte da história, mas vamos deixar isso pra depois. Vamos Vamos falar ver do que por quê, todo né? mundo tá esperando, do que moldou a temporada pra todos que assistiram. A equipe E. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que foi um dos motivos de O Segredo na Floresta ter explodido em popularidade, seria a equipe principal da temporada e as Sim. dinâmicas entre eles. Já dá pra ver desde o início dessa temporada que essa equipe tem muito mais interações engraçadas do que a última. Um dos personagens que chama mais atenção nesse quesito é Christopher Cohen, um dublê americano que é meio bobinho. Se bem me lembro, o Christopher não fazia parte da equipe E. Que a equipe E foi formada depois, quando eles estavam indo enfrentar o Ferreiro. Né? Se não me engano é isso. Não tinha equipe E em si ainda. Eu não lembro o nome da equipe deles ainda. Ele é de longe o personagem favorito da maioria das pessoas nesses primeiros episódios. Pior que nos primeiros episódios, cara, da galera principal. É porque, tipo, eu comecei a assistir o Segredo na Floresta. Porque eu não sabia que tinha uma temporada anterior. Eu comecei a assistir o Segredo na Floresta. Aí eu fui assistindo. Aí lá pra metade, quando eles começavam a entrar em Santo Berço, aí eles começaram a falar coisas que deixavam muito na cara que tinha alguma coisa antes, sabe? Antes você conseguia entender até sem assistir nada. Só que chegou num ponto que eles faziam muitas referências que eu não tava entendendo e tal, como se tivesse alguma coisa antes. Eu fui pesquisar, vi que tinha uma temporada anterior, eu parei ali, fui assistir a temporada anterior, e aí eu continuei de onde eu tava. E tipo, de início assim, de início, dos iniciais, dos plays iniciais e tal, eu diria que o meu favorito é, deixa eu ver, tem Christopher, Liz, Thiago, César e Joey. Esses são os iniciais, o Arthur entra depois. Desses cinco aí, eu diria que eu gostei bem mais do. Eu gostei bem mais do César, eu acho. Porque o Joe ele ainda tava muito fechado. Ele era muito medroso com tudo. A Liz não falava quase nada, a Liz era muito fechada também. O Thiago já tava mais solto, só que não tava tão solto assim. E o Christopher era o mais soltão. Só que eu achava ele solto até demais no começo. Depois ele deu uma acalmada e ficou um pouquinho melhor, eu diria. Então eu diria que o César, tipo, o César ele era o único que a parte dele ser fechada combinava com o jeito que ele agia e tal. Então, tipo, eu diria que ele Principalmente era o por principal. causa do humor que ele traz pra equipe. E por um tempo você acha que a temporada vai ser só isso, piadinhas engraçadas e diversão entre amigos. Mas Até. uma coisa acontece que você não esperava. Menino! Filho! Eu te amo! Menino, eu preciso é rápido, eu acho. Eu preciso que você me escute agora. E eu quero me jogar com tudo em cima do símbolo. Você, menino, é muito importante pra mim. Por favor, cuida do meu menino pra mim. Elas pegam a cicatriz, eles arrancam, Me dá um abraço, por favor. arrancam o olho. Por favor, menino, eu só preciso de um abraço. Vou dar um abraço no Chris. Quando você bota os braços atrás do Chris, você sente o braço dele começa a despedaçar e sai fora. Um calor familiar, um calor bom. Você sente quase que o amor em forma pura. E ele agora é só um pedaço de carne em cima, sendo devorado por todas essas aranhas. E de repente, você começa lentamente a abrir os olhos e o Chris não tá mais lá. Você tá morto, Chris. Você pegou um pouquinho agora. Deu uma lacrimejada aqui. Mano, as mortes que tem no Ordem são muito bem encaixadas. Ele consegue dar um sentimento certinho pro negócio. Só que essa morte não foi igual às mortes das temporadas passadas. Não. Aquelas mortes não te afetaram tanto quanto essa. Sim. Essa não só te afetou, ela afetou todo mundo que assistiu a temporada. Isso porque, tipo, as passadas. Eu acho que ele vai falar provavelmente isso.
que, tipo, as passadas não tiveram um impacto. Os personagens não tiveram um grande impacto. Todos eles eram muito. Eles eram muito, tipo. Não exatamente sem sal. Eles eram. Grande parte era sem sal. Só que, tipo, eles não te davam motivos pra você. Pra você. Pra você. Sei lá, se apegar a eles, sabe? Os personagens não te davam motivos pra você se apegar a eles. Porque, tipo, como eu tinha falado, que era muito uma vibe de tô só jogando com meus amigos e tal, todo mundo era muito imprudente, todo mundo não. Tipo assim, vou fazer os negócios aqui só pra fazer e tal, só pra ficar legal, se não der certo, não deu e tal. E não tinha um peso muito grande. E. Porque eu imagino que eles não pensavam que era ser tipo essa coisa gigante que é hoje. Eles já pensaram que era tipo, uma sessão de RPG ali, uma sessão de RPG ali, é isso aí. Tipo, eles não não parecia que eles não se forçavam muito pra te, te fazer gostar dos personagens, sabe? Aí acabava que ficava muito sem graça os personagens. E se morresse, é um personagem que morreu. Você não sentia todo o peso, sabe? Tinha o impacto da cena, tipo, quando o Daniel morreu, que foi cortado no meio e tal. Teve o impacto dele sendo cortado no meio, só que o personagem em si você não tinha um afeto por ele, você não sentia, você não sentia tristeza por ele ter morrido. Você sentia um impacto pelo jeito que ele morreu. O Alex, a mesma coisa e tal. Mas no Segredo na Floresta eles conseguiram fazer muito melhor e conseguiram. Eles conseguiram, tipo. Eles deram vida aos personagens. Eles conseguiram dar vida aos personagens. Muita gente odiou a Elizabeth no primeira temporada. Porque muita gente odiou a Elizabeth, odiou o Thiago na primeira temporada. Na segunda, um monte de gente amou eles dois. Porque eles conseguiram dar muito vida aos personagens, sabe? Ela afetou a temporada em si. Não só a temporada em si, mas o RPG inteiro. No meu ver, existe ordem paranormal antes da morte do Chris e depois da morte do Chris. Antes desse momento icônico, o RPG era tudo que eu falei no meu primeiro vídeo da primeira temporada. Uma série interessante e divertida que mostrava o potencial. Mas agora, depois desse evento, esse potencial vai finalmente ser alcançado. O César decide levar a investigação mais a sério, como uma forma de redenção pelo jeito que ele tratou o próprio pai, tendo que lidar com o fato que ele nunca mais vai poder pedir desculpas. O Joey decide se esforçar mais para proteger a equipe, e amaldiçoado esse nome aqui, velho. agora que o Christopher não tá mais presente para ser o saco de pancadas, ele vai tomar o lugar do ídolo dele. O Arthur detesta que ele só conseguiu ficar com medo e fugir do perigo, e agora começa a aceitar sua nova vida como um agente, que vai ter que lidar com esses perigos todos os dias da vida dele. A Liz revela um lado mais vulnerável para a equipe, dessa vez não sendo mais aquela investigadora grossa da última temporada, mas alguém que não quer perder seus companheiros da mesma forma que perdeu sua mãe. E o Thiago toma a liderança da equipe. Isso tudo aconteceu por causa dele. Se ele não tivesse sido sequestrado por aquela aranha gigante, as coisas talvez não acabariam assim, mas elas acabaram. E ele vai fazer de tudo pra manter a promessa que ele fez pro Christopher. E tipo, só queria falar que, tipo assim, de todo o RPG, do RPG inteiro, o meu personagem favorito com certeza é o Arthur, porque eu gosto muito da evolução que ele tem. No negócio aí. Do RPG inteiro. Não só do Segredo da Floresta, mas do RPG inteiro mesmo. Tipo, você vê que, pelo menos nessa temporada, ele parece muito tipo uma criança descobrindo um grande mundo novo, sabe? Porque tipo, ele não era nada de paranormal, ele era um guitarrista motoqueiro que fazia parte dos Galdérios lá. E simplesmente tudo aconteceu, ele agora tá inserido nesse mundo e cada vez mais ele tá mais inserido e tal, e ele vai aprendendo a lidar com esses problemas. Tanto que eu não me lembro se foi o Arthur que disse isso em algum momento, ou se foi o Guaxinim que disse isso. Mas é uma coisa que é realmente boa de se pensar que o Arthur é cheio de cicatrizes. O Arthur ele tá cheio de cicatrizes no corpo inteiro. E todas as cicatrizes que ele tem, todas ele conseguiu no RPG. Ele não tem nenhuma cicatriz que ele conseguiu antes de começar. Ou quase nenhuma cicatriz que ele conseguiu antes de começar.
Todas as cicatrizes dele é tudo que ele conseguiu. O rasgo na cara, o braço dele que foi cortado fora, cicatrizes no braço, nas pernas, sei lá. Então, tudo ele conseguiu no RPG, em missões, enfrentando bicho e tal. E isso é uma coisa que eu gosto pra caramba do que eles fizeram aí, que foi tipo. Que foi. Que foi dar peso pras ações, sabe? Que nem eu falei de novo, que antes parecia que não tinha muito peso as coisas, parecia que era só a fazer por fazer a primeira temporada. A segunda temporada parece que tem mais peso e tem mais. Mas, tipo, as pessoas, eles têm que ter cuidado agora, porque eles realmente podem simplesmente. Eles realmente não querem mais que os personagens morram. Eles querem continuar vivos e continuar seguindo a história. E. E aí, momentos que quase podem matar uma pessoa, tem um troço muito mais sinistro, tipo o rasgo na cara ou o braço perdido do Arthur, que ele poderia ter morrido com aquilo, não morreu, e teve impacto e afetou pra caramba ele, o tiro que o Joey tomou na bochecha, depois fez a cicatriz em formato de cristal. Então, tipo, são coisas que, tipo assim, você viu acontecendo, você olha mais pra frente, nas próximas temporadas, tá, você viu, e aí você deve pensar, tipo assim, você vê mais pra frente o Joey. Você olha a cicatriz dele e você pensa, cara, eu vi isso acontecendo, você sente que teve, você sente que aquele impacto te marcou e você consegue se lembrar daquilo, você consegue se lembrar do que sentiu. Tem um bicho no meu pé. Você consegue se lembrar o que você sentiu, o impacto que você sentiu na hora que o momento aconteceu. Interessante. Cada personagem teve tempo para reagir e refletir na morte do Christopher, e cada um pôde lidar com o luto de uma forma diferente. E no final de tudo, mesmo com o paranormal tentando separar eles através da tragédia, eles acabam apenas ficando mais próximos, se tornando uma família de verdade. Ao decorrer da temporada, a gente vai ficando cada vez mais apegado a esses personagens. Eles formam dinâmicas que não existiam antes, e a gente vê essa família lidando com cada vez mais tragédias, mais mortes, mais derrotas, mas eles continuam seguindo em frente. Porque quando um deles cai, os outros estão sempre lá para ajudar. A morte dos Galdérios, o parasita de culpa, o braço do Arthur, o sacrifício do Thiago, são todos momentos que nossa equipe foi testada. E em todos eles, essa família conseguiu passar. Talvez nem eles saibam o que realmente carregou eles até aqui, mas é em um dos últimos momentos calmos da aventura que eles percebem o que a equipe deles representa. E tipo, também tem um negócio que assim, o sistema de sanidade ajuda muito em outra questão que é quando um deles morre, todos eles morrem um pouco por dentro também. Todos eles sentem o peso da morte e realmente conseguem atuar melhor para poder representar que eles realmente estão sentindo esse peso, né? Ah, como por exemplo, e tipo, eu acho muito legal, tipo assim, você pegar elementos de um jogo, elementos de uma história e tal, elementos técnicos e transformar isso em parte da história, como por exemplo, você dizer que o Joey no final de Segredo na Floresta tava à beira da sanidade, tava à beira de ficar completamente maluco com tudo que tinha acontecido. E simplesmente perceber que isso que aconteceu, na verdade, era só porque a sanidade dele terminou em 1. Ele terminou o Segredo da Floresta com 1 de sanidade e tal. E é isso aí. Vocês são a única esperança. Vocês são a minha única esperança. Quem são vocês? Vocês têm algum tipo de nome? Elizabeth Weber, cientista forense. Eu sou o Joey. Eu sou ginasta. César Cohen, programador. Thiago Fritz, jornalista. Arthur Cervero. Galdeiro Abutre. E o nosso time não tem um nome, mas a gente tá aberto a um se você tiver uma sugestão, porteiro. A única coisa que vocês são, pra mim, é a esperança. Então a gente vai ser equipe E. Tá,
Eu acho que a mensagem tá bem clara. Eu gosto muito dessa temporada. Mas agora eu quero falar de algo que poucas pessoas falam. Defeitos. Alguns dos problemas que eu tenho com ela. Ou Eu melhor, também tenho alguns também. o problema que eu tenho com ela. Só Pois um só? É só um, mas me incomoda um pouco. Tá. Pronto pra ouvir ele? Tô pronto. Promete não me matar? Tá Ok. suave, tá tranquilo. Santo Berço. Eu não gosto de Santo Berço. Eu acho Santo Berço muito chato. Eu juro que eu não consigo lembrar direito o que acontece nesses episódios. Caraca, pior que é verdade, né? O que eu lembro de Santo Berço? Eles entram e tal, o Joey vai falar com o porteiro, acontece umas coisinhas e tal, eles vão conversando com cada uma pessoa da cidade. Eu nem me lembro que tipo de... como que o pessoal da cidade fala. Aí depois tem a parada que eles entram no labirinto, aí saem, aí tem os monstros sei lá, de sombra, de medo, alguma coisa assim, de lodo e tal. Enfrenta os monstros. Aí eu acho que eles entram de novo no labirinto com a marca do Thiago nas costas dele. E eles conseguem entrar lá embaixo na caverna. Eu não lembro nem se a caverna é no meio do negócio. E francamente, eu não acho que tem um motivo em específico do porquê. Tem vários motivos pequenos que se juntam em algo maior. Eu acho que pra começar, eu quero falar sobre um sentimento bem estranho. Apesar de Santo Berço ter arte pra praticamente tudo na cidade, ele acaba se sentindo bem menor que Carpazinha. Talvez seja porque a falta de arte faz nossa imaginação criar uma cidade mais interessante. Enquanto a equipe tá em Santo Berço, parece que É porque, tipo, é porque as coisas que o Selbit fala dá a entender realmente que a cidade é muito maior. Que, tipo assim, Carpazinha não, Santo Berço é aquilo ali. É aquilo ali, você consegue ver tudo que tem nela. Carpazinha, eles estão lá no bar do Sovaco Seco, aí de repente eles vão pra algum lugar. Ah, vocês pegam o carro e vocês andam um pouco, aí vocês vão até tal lugar. Aí pega o carro e andam um pouco, vai até tal lugar. Tipo assim, você tem a noção que é muito maior do que Santo Berço. todo episódio eles estão no mesmo lugar falando com as mesmas pessoas, que faz parecer que essa vila enorme é muito menor do que ela realmente é. Sim. Esse problema também é feito bem pior por causa do ritmo da temporada. O Segredo na Floresta é uma campanha bem lenta, o que na maior parte do tempo não é um problema. O ritmo mais relaxado, na verdade, nos ajuda a se apegar melhor a todos os personagens. Mas em Santo Berço, em específico, parece que a história simplesmente começa a ir na velocidade de uma tartaruga. Eu juro, parece que eles ficam 1000 anos em um único lugar fazendo apenas uma coisa. Ok, eu tô exagerando. Esses problemas, na verdade, nem são tão grandes assim. Uma coisa que eu percebi é que eles são bem mais perceptíveis no começo de Santo Berço. Esses 2 episódios em específico, eu realmente não lembro direito do que acontece. O segundo episódio, que tá com o Arthur com o machado ali, eu acho que é quando eles recebem as armas, né? Ah, não. O primeiro episódio é quando eles recebem as roupas e as armas, eu acho. Neles. Eu acho que eles poderiam ter sido só um episódio e a gente não ia perder muito da história, mas... Verdade. Conforme Santo Berço avança, esses problemas começam a sumir. Se eu tivesse que apontar um episódio em específico que isso acaba... Eu acho interessante também, porque de pensar que, tipo... Não tem a opção de... Esses 2 episódios poderiam ter sido um só. Porque é completamente improvisado. Tudo é no ritmo deles, né? Seria no episódio da mina, onde o Arthur... Arranca completamente o seu braço fora. Essa luta do minerador foi tipo um despertador, porque a partir daqui eu fico muito mais interessado na temporada de novo. E o episódio seguinte é provavelmente um dos meus episódios favoritos de toda a série. Episódio 14, A Porta. Lembra do que eu falei antes, que essa temporada era bem lenta e que parecia que eles ficavam um episódio inteiro parados em um lugar só? Esse aí eles avançam tudo. Esse episódio é exatamente isso. Ele se passa em apenas um quarto. A gente passa mais de 3 horas apenas nesse mesmo quarto discutindo e teorizando. Só que dessa vez o contexto é outro. Os protagonistas foram traídos e agora precisam descobrir o que vão fazer e quem da equipe eles vão sacrificar. A parte final dessa discussão é genuinamente linda e ainda me deixa emocional até hoje. Eu sei que tecnicamente ainda dava pra salvar o Thiago, mas parece que esse episódio é nosso último adeus pra ele. Claro, eu ainda ia manter a esperança deles todos esse era o penúltimo, não lembro. saírem vivos. Mas no final eu já sabia que o Thiago não ia conseguir. E infelizmente, eu tava certo. Ok, depois de eu falar por tanto tempo assim, eu acho que finalmente estamos prontos para responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Ainda não. Que tipo, falou muito mais da questão de
tempo perdido, mas, tipo, eu penso muito mais defeitos na questão técnica, que é o seguinte. Primeira coisa, a atuação deles. A atuação deles melhorou em relação à primeira temporada, mas não foi tanta melhor assim. Eu não tô falando exatamente de atuação na questão de trazer uma vida aos personagens, mas principalmente atuação e questão de falas. Em questão de falas não é tão boa, porque eles parecem muito que estão o tempo todo conversando com alguém desconhecido. É tipo assim, sabe aquelas cenas de anime que você tem, aquela cena de anime que você tem o cara tímido tentando ir falar com a garota. Sabe aquela cena de um cara tímido tentando falar com a garota que ele gosta? Que é tipo, ele chega assim, ele vou tentar fazer. Vamos dizer que ele quer chegar na garota e falar, oi, então, eu fiquei te vendo ali, eu queria saber se você quer sair comigo. Ele vai falar essa coisa. Aí ele vai lá e chega assim e fala, oi, eu fiquei te vendo ali e assim, eu queria muito saber se você assim, não sei, quem sabe queria sair comigo? Ah, não, desculpa, é uma péssima ideia. Aí ele sai. Sabe, me dá muito essa vibe, as falas dele, não só nisso, porque, tipo, não só nessa temporada, mas também com os personagens novos que apareceram em Desconjuração e Calamidade. Todos eles no início sempre têm esse problema de provável que eu imagino ser o fato deles não estarem acostumados com jogar o RPG, sabe? Eu imagino que esse seja o problema. Eles falam muito tipo, eles vão falar, aí fala, sei lá, Liz, você investigou aquele lugar lá? Ela fala, eu investiguei sim. Joey, você viu aquilo que você ia ver? Aí, Liz, senpai, sim, eu vi sim. Sabe, eles estão muito travados na fala, eles não falam com naturalidade. E eu imagino que isso seja por causa do não estar acostumados, né? Eu não sei. Mas eu imagino que seja por isso. E tinha um outro defeito que eu esqueci agora, eu vou lembrar, peraí. Depois de pensar um pouquinho aqui, eu descobri que provavelmente o defeito era o mesmo defeito que o Spot falou de negócio de tempo, né? Que eles demoravam muito tempo pra resolver problemas e tal. Coisa que você que tava assistindo, você já resolveu há muito tempo o problema, só que eles estavam lá tentando. Porque, tipo, parecia que eles não. Parecia que eles estavam, tipo, pensando demais, sabe? Um problema simples que aparecia. Tipo assim, problema simples. Tá aqui o problema, a resolução tá aqui do lado. Aí eles pensavam, não, tá aqui o problema? Nossa, o que será que eles devem ter pensado com isso aqui? Aí eles resolviam, olhava aqui, olhava ali, a resposta tava aqui do lado. Então, assim, eles complicavam muito problemas e deixavam muito ali e tal. Que, tipo, eles. Parecia que eles não realmente paravam pra analisar o negócio. Parecia que eles, tipo, eles pensavam uma coisa e pensavam, tá, talvez seja isso aqui. Joey, você acha que pode ser isso aqui também? Aí o Joey fala, eu não sei se pode ser isso aí e tal. Thiago, o que você acha? Aí eles ficam muito nesse negócio aí, ficavam tentando entre si só tentar descobrir o negócio, ao invés de tentar descobrir por fora mesmo. Talvez pra tentar fazer o roleplay, né? O você sabe que o personagem sabe, esse tipo de coisa. Mas não ficou tão bom, eu diria. O Segredo na Floresta é superestimado? Em relação às outras temporadas que saíram, principalmente as recentes, ainda mais as recentes, contando com os spin-offs também. Contando com os spin-offs, hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. A resposta é um pouco mais complicada do que um sim e um não. Pra mim, sim. Pra mim, sim, porque, tipo assim, na época que ele saiu, tava ótimo, e eu diria que ele continuou sendo muito bom até Calamidade. Eu acho que até Calamidade ele continuou sendo muito bom. E os spin-offs eles entregaram propostas completamente diferentes que, pra mim, superaram completamente o negócio. Superaram completamente. Sério. A minha temporada favorita até agora é o Segredo na Ilha. Que eles estão lá e tal. Eu acho que eu não falei isso. Provavelmente antes eu devo ter falado que a minha temporada favorita era Calamidade, provavelmente. Que antes era Calamidade. Mas depois de pensar um pouco das coisas que ocorreram e tal, meu favorito é o Segredo na Ilha. Tem muitas coisas boas daquela temporada. Tanto técnicas quanto de personagens mesmo. E é isso aí. Ó, Beamon
Perfeita atuação da Melee, velho. Poderia dizer que sim, mas se você olhar para o número de pessoas que também votaram sim, você percebe que isso não é mais uma opinião impopular. O mesmo pode ser dito pro outro lado da votação. Hoje em dia a discussão em cima dessa temporada tá muito mais equilibrada. Eu poderia dizer que O Segredo na Floresta foi superestimado na época que lançou, mas eu discordo. Eu ainda acho que essa temporada é incrível. Eu pessoalmente não tenho medo de dizer que O Segredo na Floresta é uma temporada quase perfeita. E eu acho interessante isso também, que é justamente essa fandom, mesmo que, tipo assim, mesmo que a pesquisa dele seja só com 3 mil pessoas, eu não sinto que tenha uma diferença tão grande se contar todo mundo, sabe? Se contar todo mundo que vê o negócio, eu não sinto que vai ter uma diferença tão grande assim. Tipo, as pessoas não têm mais tanto aquela parada de só porque fez parte da minha infância eu acho a melhor coisa do mundo. As pessoas têm um pouco mais de senso crítico, elas conseguem entender que, tipo assim, mesmo que eu goste pra caramba disso, eu sei que ela tem defeitos, eu consigo reconhecer os defeitos dela, tal. Tem muita gente que não consegue perceber isso ainda, mas tá mudando. Eu sinto pelo menos que tá mudando isso. Igual, por exemplo, com animes, que um dos meus animes favoritos é Sword Art Online, e eu sei reconhecer todos os problemas que tem no Sword Art Online, mas eu ainda gosto dele. Não é a melhor coisa do mundo, mas eu ainda gosto dele. Mesma coisa que isso aí. Segredo na Floresta, gosto pra caramba. Não é a melhor coisa do mundo, mas Porque mesmo os poucos defeitos que ela tem não conseguem estragar a minha experiência. Sim. Os sentimentos que essa história me fez sentir jamais vão ser replicados. E a marca que essa temporada deixou no RPG inteiro é inegável. Mas ao mesmo tempo, eu não acredito que essa seja de longe a melhor temporada de todas. Todas as temporadas são experiências únicas que não podem ser replicadas. Eu não acho que a gente superestimou O Segredo na Floresta. Eu acho que a gente subestimou Desconjuração. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Eu gosto muito de O Segredo na Floresta. E não é porque eu acredito que essa temporada seja perfeita. Parando pra pensar mesmo, quase ninguém fala de Desconjuração. Geralmente o pessoal fala de Segredo, o pessoal ignora a primeira temporada, fala do Segredo da Floresta, Desconjuração fala muito pouco, Calamidade e um pouquinho dos spin-offs recentemente. Longe disso, essa temporada deve ter bastante defeitos que um olho mais crítico consegue perceber. Eu só realmente não quero falar mal dessa temporada porque ela é muito especial pra mim. E não do mesmo jeito que a primeira é. A primeira temporada é especial pra mim por motivos muito metalinguísticos. Na verdade, eu acho até que bom. Eu acho simplesmente bom você falar os erros que você encontra numa coisa. Porque eu sinto que, tipo, quando você reconhece os erros que aquilo que você gosta tem. Caraca, pega a cantada seca, desculpa. Mas assim, eu sinto que quando você reconhece os erros que uma obra tem e você continua gostando dela, você mostra que você realmente gosta pra caramba dela. Mesmo reconhecendo todos os defeitos daquilo ali, você ainda reconhece que é uma coisa boa. Eu não vou falar mais tanto porque minha garganta está morrendo. Não é que eu goste em si da temporada, é mais que eu gosto da existência dela, o começo que ela trouxe pra esse universo tão especial pra mim. Mas O Segredo na Floresta foi diferente. Eu lembro até hoje das manhãs entediantes de quarentena em 2020, na qual eu era obrigado a ficar parado na frente do meu computador, escutando um professor dar uma aula online que eu nem me interessava. Minha única escapatória sendo os episódios de O Segredo na Floresta que eu assistia no meio da aula. E por aquele breve momento, por aquelas poucas horas, eu não me sentia preso dentro de casa no meio de uma pandemia. Eu me sentia em um lugar melhor, em um mundo de mistério, terror, criaturas insanas e personagens incríveis. Eu me sentia com mais esperança. Então eu não vou nem fingir ser um crítico nesse vídeo. Eu não vou mentir pra vocês e falar que essa é uma análise objetiva da segunda temporada de Ordem Paranormal. Porque a verdade é que não é. Isso é uma carta de amor pra primeira campanha de RPG que me fez sentir coisas que eu jamais senti antes e que eu provavelmente jamais vou sentir de novo. Isso é uma carta de amor ao Segredo na Floresta. Obrigado por assistir. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Acho que tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, no canal do Spot que tá aparecendo aqui do lado. E a minha garganta continua seca.